Amigos internautas, colegas professores, economistas e empresários, estamos aqui novamente para discutir as vicissitudes e as tristezas da nossa economia e, apesar de tudo, o país é grande e o país continua indo para frente. Nós vamos receber hoje aqui, vamos conversar com a senhora Rosane Pocai, que é empresária e é presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas, uma entidade muito respeitável, dinâmica e muito tradicional aqui na nossa cidade. Mas antes eu gostaria de dar uma introdução a respeito de comércio, como é que nós estamos. Praticamente todos os setores no país hoje, e o comércio não é nenhuma exceção, aliás, talvez a única exceção continua sendo os nossos queridos banqueiros, que estão recebendo um juro absurdo e daqui a algumas décadas alguém vai dizer assim: qual é o autor dessa loucura de transferir tanto dinheiro do setor produtivo para o setor financeiro? Eu também não tenho resposta para essa pergunta. Eu receio que nem mesmo o governo tenha uma resposta para essa pergunta, que é uma coisa absurda realmente. Mas voltando a falar de como estamos, especialmente com vistas ao comércio, a situação não está nada boa. Nós estamos vendo, por exemplo, que alguns setores do comércio têm uma queda enorme nesse ano, de 17%, por exemplo, o setor de eletrodomésticos. O supermercado, o setor de alimentação tem uma queda próxima à queda do PIB, algo de 3%, alguma coisa assim. E de um modo geral o comércio tem menos um negativo esse ano de 6%. E isso acompanha as expectativas da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, que fala que nós estamos acumulando agora em 2015 o pior resultado desde o ano 2000. E a queda vai ser bem parecida com a queda do PIB, que é algo 3% média. Isso significa que alguns setores no país podem ter quedas maiores. E eu acho que para fazer uma média de 3,3%, nós podemos ter algo bastante acima, talvez algo um pouco abaixo também. A inflação bateu finalmente os 2 dígitos, nós chegamos aos 10% agora em novembro, 10,01%. Por pouco não ficamos no 1 dígito, mas estamos em 2 dígitos e nós devemos fechar o ano com algo como 10,5%, né? Ou talvez até um pouquinho mais. As vendas de imóveis caíram 20%, os automóveis caíram 26% e assim por diante. Eu gostaria de perguntar para a senhora Rosane Pocai como é que ela vê essa situação toda do seu ponto de vista de comércio, como uma ameaça. Por exemplo, a indústria está se sentindo muito mais ameaçada do que outros setores, mas o comércio se sente igualmente ameaçado, Rosane? O que você acha? Bom, a crise, né, que está aí, ela é para todos. Então, claro que o comércio está usando algumas estratégias para chamar o cliente, para fazer acontecer, mas de qualquer forma é uma ameaça para nós também, né? Só que o comércio ele é dinâmico, ele muda todos os dias. Nós lojistas somos atletas. Fizemos malabarismo para conseguir contornar a crise e, como você falou, tem alguns que estão em queda, mas eu tenho vários comerciantes que são nossos associados lá que cresceram, que conseguiram crescer ainda. Você estaria falando do microempresário, das pequenas lojas? Assim? São as menores, né? As lojas menores, mas microempresários satisfeitos que estão usando estratégias diferente para conquistar os clientes, estão vendendo, e conseguiram crescer. Eu converso muito com o pessoal na rua e vejo isso. Que setor, alguns em queda. Que setor? Você pode dizer qual é o setor? Vestuário, calçado. Vestuário, calçado. Mas eu costumo dizer, eu sou do tempo que já passei por várias crises no comércio. Eu passei pela crise, por exemplo, do tempo
acho que era o RV, que a gente calculava o preço por dia e a cada hora era diferente, do né? Do plano real, eu acho 1994. Exatamente, e a tua mercadoria tinha um preço de manhã e tinha outro depois do almoço, porque tu calculava na hora, né? Tu tinha uns números e fazia o cálculo. Então, eu acho assim, nós tivemos sorte, né? O comércio não está desempregando tanto quanto a indústria, então como Lages não é uma cidade industrial, a gente não está tendo tantos desempregados, né? Tantas pessoas perdendo seus empregos. Então, a economia ela não é tão ruim quanto em algumas cidades que são mais industriais, né? Eu acho que nós ainda estamos privilegiados com isso, né? Bom, você lembrou uma coisa interessante, Rosane. Eu até gostaria de fazer um elogio para o setor de comércio e serviços no Brasil, de modo geral, que ele é extremamente flexível, como a Rosane acaba de falar, e no tempo da implantação do Plano Real, coisa que ninguém no mundo já fez, foi trabalhar com duas moedas, não é? Calcular preço nas duas moedas e assim mesmo, de um modo geral, as pessoas até se saíram razoavelmente bem, né? Apesar do ceticismo que havia na época, alguém dizia, nenhuma economia no mundo já funcionou com duas moedas simultaneamente. O brasileiro fez isso. E especialmente o nosso pequeno comerciante, que naquela época eu lembro que andava com uma pequena calculadora. Foi simplesmente incrível. Até hoje eu lembro muito bem disso, né? E que mostra a flexibilidade, Rosane, não é? Eu acho que isso mostra o quanto nós somos perspicazes, né, na nossa atividade, porque a gente tem que se adaptar muito às condições o que está acontecendo nessa época, como a outras crises que nós já tivemos. Então nós vamos conseguir daqui a pouco reverter isso e trazer positivo para o nosso negócio, né? Quando você viaja, por exemplo, para as outras regiões que eu diria mais prósperas aqui do estado, que é o oeste, né? E o Vale do Itajaí, quando você vai, por exemplo, o Vale do Itajaí, você percebe que o comércio local é muito mais dinâmico que o nosso. Você tem essa sensação? Ou qual a sensação que provoca o contato com os pequenos comerciantes também da área do CDL em Blumenau, digamos? Blumenau, Chapecó, que é lá do outro lado também. Eu vejo que o comércio é um pouco mais forte, porque a indústria é forte também. Isso injeta mais dinheiro no comércio. Os salários são mais altos. Os salários são mais altos. O que não acontece aqui, porque aqui quem mais emprega na cidade é o comércio. Então o dinheiro acaba só girando ali, como os salários também não são tão altos, nós não temos empresas com cargos mais altos, né? Existe uma ideia, eu sei que falou uma coisa interessante agora, que a maior parte dos empregados da região aqui são funcionários do governo. Quer dizer, quando você soma todo o funcionalismo municipal, estadual e federal, incluindo os militares e hospitais e escolas, o governo, nos 3 níveis, é o principal empregador. E você está falando que o comércio é o principal. Seria o comércio o segundo ou o primeiro empregador? Aqui, em Lages, eu acho que primeiro. É mesmo? Ainda. Bom, tirando, como você falou, daí eu acho que nós ficamos em segundo. O governo fica em primeiro, né? Porque a prefeitura, e daí tem batalhão, tem vários setores, né, do governo aqui. Para alguns colegas meus que são bastante aptos na discussão sobre nossa economia local, eu gostaria de dizer que, de um modo geral, o governo é o que paga os salários aqui, o volume principal de salários, né? O governo continua sendo o principal empregador, né? Mas o segundo é o comércio. Aqui em Lages, sim, né? Porque nós temos... Mesmo considerando, Rosane, mesmo considerando a indústria que hoje está desenvolvendo bastante aqui na cidade, né? Está desenvolvendo, mas caminhando a passos, né, vamos dizer, lentos, mas ainda é o comércio que mais emprega. Seria muito bom se isso fosse revertido, era uma maneira da nossa cidade crescer, se isso...
Agora está vindo mais uma empresa, mas uma empresa que o prefeito assinou semana passada, né, com um incentivo para uma empresa tipo a Flex, que vem para cá com um call center, né, e emprega bastante. Então, isso é comércio também, né? Sim, é a área de serviços, né? E que é uma área muito importante realmente. Como você está vendo esse ano de 2015, durante todo o ano e o fechamento desse ano? Você acha que vai ter um final de ano que compense, digamos, as tristezas do resto do ano? Eu vejo que o Natal Felicidade, né, que é feito é parceria com a CDL, mas quem faz é a Secretaria de Turismo. Eu acho que ele faz milagre nesse Natal Felicidade, que eu já tentei fazer um Natal. Quando eu entrei no CDL é muito difícil, a gente tem poucos recursos, mas isso deixa as pessoas felizes, isso melhora a autoestima das pessoas. E a cidade está bonita mesmo, ele conseguiu até tapar um pouco da confusão que tá transformada nosso centro por causa do cabeamento subterrâneo, com os enfeites, com a decoração natalina, e aí as pessoas saem na rua e se animam. E isso eu já senti essa semana. Eu sou lojista, claro, e eu já senti na loja essa semana. Já deu uma reagida, vinha vindo muito em queda, mas agora esse início de mês já deu uma reagida, e eu atribuo isso ao Natal, felicidade, a decoração que está na rua, os shows, né? Tá tendo shows bem bonitos todas as noites, tudo isso já contribui e melhora para a nossa economia. Você está falando, digamos, de raspão sobre a questão espinhosa há mais de 3 anos, possivelmente, que é a revitalização do centro de Lages. Nós achamos que o centro nosso hoje, além de bastante antigo, né, bastante gasto, ele está esburacado por essa coisa toda de cabeamento, etc, etc. Então, eu gostaria de perguntar, se você tem mais informações, como é que vai essa questão da revitalização, isto é, a modernização do nosso centro velho? Ninguém fala centro velho, mas é exatamente o que nós temos. É o centro velho de Lages, né, com uma parte pequena para pedestres, um trânsito, na minha opinião, um pouco desorganizado e enfeiando a cidade, e especialmente uma praça central. Quer dizer, o coração da cidade pequena, acanhada, antiquada, com um monstro que está se deteriorando lentamente ali, apesar da estima de algumas pessoas. O Colégio Auriciliano, ele continua sendo um monstro morto e em franca deterioração. Como é que esse assunto fica? Esse assunto morreu, essa questão? Ou você acha que nós vamos ressuscitar esse assunto daqui a pouco? O do colégio? Não, da revitalização do centro. Não, esse assunto não morreu e não vai morrer. Eu faço parte da CDL e grande parte da minha vontade de fazer parte, de participar, é para mudar e melhorar o centro da cidade. Nós estamos em algumas pessoas, o Altenir do Sebrae e eu da CDL, e temos um grupo que se chama Centro Lages, que é um grupo de 44 lojistas que fazem parte, que nós já fizemos essa melhoria interna, que é dentro das lojas. Nós tivemos vários cursos, nós passamos 2 anos de curso e de melhoria interna dentro das lojas, design e apresentação de produto. E agora nós estamos chegando na parte final, porque agora o cabeamento, a empresa que faz o cabeamento, nós tivemos uma última reunião agora no mês de novembro, e ela passou para mim que até 30 de março eles têm que entregar a obra, essa do cabeamento. Então a grande bagunça que tinha que acontecer na cidade, ela já aconteceu, a quebradeira, o que enfeiou e continua enfeiando, porque onde eles vão passando, eles vão só remendando e tapando os buracos. E retirada dos postes, inclusive. E retirada dos postes até para ser até 30 de março. Eu acho que com atraso, com algumas coisas, a gente vai ficar lá para abril, mas quer dizer, nós na Festa do Pinhão não é mais para ter postes na cidade, e com isso nós temos que aproveitar e correr atrás. Você falou aí que está uns 3 anos que a gente está correndo com isso. Nós já, internamente na CDL, eu e mais alguns colegas lá da CDL, já trabalhamos com isso há uns 10 anos, já tentamos fazer com que isso aconteça há uns 10 anos.
E com certeza nós vamos intensificar os trabalhos para fazer uma parte que seja, ou começar por alguma parte. Como você disse, está tudo acabado, é o Centro Velho, né? E nós queremos Centro Lages, Compras e Lazer, nós queremos... O shopping era shopping a céu aberto quando nós começamos o projeto. Daí, como veio o shopping, as pessoas ficavam confundindo muito que nós estávamos querendo... Que eu acho que cada um tem seu espaço. O shopping veio, soma para a cidade, sem dúvida nenhuma. E o centro tem que revitalizar. Se a gente não quiser que se torne um ponto de venda de droga, de pessoas desocupadas. Então, nós temos que trabalhar e continuar trabalhando para isso. O colégio está ali... Não se sabe se ele fica ou se ele sai. Nós temos que trabalhar com essa possibilidade dele ficar, deixar ele ali até que e fazer o entorno. Que a gente precisa de uma praça maior. A gente precisa, porque nos dias de sol, se você vai no tanque, você tá lotado aquilo lá. As pessoas querem espaço. Verdade. Espaço para lazer. E acho que isso vai casar muito bem. Mas se ele tiver que ficar aí, nós temos que estudar. De que maneira nós podemos aproveitar o espaço dele ali. Eu já falei aqui e vou repetir uma história antiga que quando o prefeito Jaime Lerner quis introduzir a Rua das Flores em Curitiba, que significava exatamente a mesma coisa. Com um atraso de muito tempo, nós estamos querendo fazer a mesma coisa, que é revitalizar o centro e proporcionar condições para a melhoria do turismo e do lazer da população. Isso é uma coisa bastante importante, mas interessante que existem sempre restrições, existem sempre resistências e algumas pessoas naturalmente judicializam essa questão. É um negócio muito impressionante, parece uma característica da nossa região aqui. Por pequenas coisas, as pessoas vão à justiça, emperra tudo e fica uma discussão de anos e anos. Eu tenho até uma história de um amigo meu que comprou uma casa velha, absolutamente arrebentada, comprou, demoliu e começou um prédio. O vizinho não gostou, entrou com um processo. Ele achava que a casa velha deveria ficar ali, porque ele gostava muito da casa velha e assim por diante. Esse tipo de resistência paroquial, né, atrapalha muito e eu acho que o turismo da nossa cidade poderia melhorar bastante, não é? Bem isso. Eu acho que a gente fez uma viagem agora no mês de novembro, final de outubro, para Miami, e a gente foi ver lá o que eles fazem, como eles preservam e ganham dinheiro com isso. Entendo. Porque Miami tem o maior patrimônio de arte deco do mundo, né? Então, e eles preservaram isso e ganham bastante dinheiro com isso. E é isso que eu acho que a gente tem. E eles convivem muito moderno com a preservação. E é isso que a gente tem que pensar para Lages. Preservar. E nós temos bastante arte deco. Nós somos uma das cidades que mais tem arte deco. Do sul, nós somos a cidade que mais tem. E do país, a gente está entre as primeiras. Só que está tudo escondido. O que não está deteriorado e estragado está escondido. Porque tem enormes placas nas fachadas. E é isso tudo que a gente está fazendo um estudo e que a gente vai trazer essas modernidades. Agora esse grupo que viajou trouxe várias ideias e a gente vai sentar e vai começar a trabalhar assim. Porque daí nós vamos mostrar a história e contar a história, como você diz. Nós precisamos ter mais fontes de turismo. E se nós fizermos essa revitalização, eu tenho a plena certeza que é o que vai ter um monte de lugar que nós vamos mostrar e contar a história e ter algum incentivo para os donos de imóveis antigos para conservar e para tudo isso a gente está estudando e está trazendo. Eu faço parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial e nesse conselho a gente já está vendo isso, está vendo de que forma nós podemos preservar e incentivar as pessoas a preservar. Nós estamos definitivamente dando um bom passo com o Colégio Rosa, né? E o secretário Jorge Rainés, que esteve aqui e confirmou que o projeto do mercado municipal é um projeto que vai definitivamente ser colocado em prática e concretizado.
E então o término, a conclusão das obras de revitalização do centro combinaria muito bem com esse ambiente todo, né? A gente faz votos que esse assunto caminhe de uma vez e que o governador não fique tão aborrecido com as nossas perpétuas brigas aqui em relação a um assunto tão importante para a cidade como esse aí. Eu gostaria de perguntar também, dizendo o seguinte: na CDL, quando os empresários estão reunidos, eu teria curiosidade de saber qual é a percepção dos empresários da CDL a respeito da economia do país. Eles veem que está tudo obscuro e assustador, ou qual é a percepção média que os empresários do setor lá da CDL estão vendo? E a economia brasileira, sob qualquer forma que você olhe do ponto de vista macro ou do ponto de vista geral, você se assusta, né? Então, ou a crise vai chegar aqui atrasadamente, e daí quando o país estiver se recuperando lá em 2016 ou 2017, nós estaremos numa, como é que eu vou dizer, uma baita recessão, ou não? Como é que você vê, aliás, como é que seus colegas empresários estão vendo isso aí? Qual é a média de opinião deles, Josana? Não, a gente chegou num cenário que não tem como não se assustar e não tirar o pé do acelerador um pouco e esperar. E é isso que eu vejo que eles fazem, mas de alguma forma tem lojista ampliando, colocando segunda loja, tem lojista que já tem lojas fora, que faz parte lá da minha diretoria, que tem lojas aqui, lojas fora. Como eu te disse, é uma mescla. Tem uns que vêm em queda, mas tem alguns que conseguiram crescer e vão inovando para ter um crescimento, para não se deixar abalar. E é como eu te digo, muitas pessoas acabam até fazendo que nem eu. Não assiste noticiário, porque se você assistir o noticiário, você vai pensar, meu Deus, eu vou abrir a loja para vender para quem? Se está todo mundo nessa crise enorme. Então a gente vai tocando e... Assim, eu acho que algumas coisas têm que ser definidas no Brasil. Talvez seja esse ano ainda, se não for esse ano, vai ser o ano que vem, mas algumas coisas têm que mudar com relação à política, né? Nós não podemos ficar nessa dependência da política. Da política, tudo depender da política. Nós precisamos mudar algumas coisas. Eu também penso que a política contaminou definitivamente a economia. Ou seja, os problemas políticos e as incertezas políticas acabaram contaminando as expectativas dos agentes econômicos, dos empresários, por exemplo, e dos investidores. Então, à medida que esses dois personagens, empresários e investidores, eles congelam as suas expectativas, deixam de investir, deixam de ampliar a fábrica ou colocar mais dinheiro na produção, todos perdem. Então, há uma necessidade urgente que essa questão política seja resolvida. Deixa eu lhe perguntar a respeito de uma notícia que circulou brevemente por aí, e não se falou mais no assunto, porque provavelmente as pessoas acharam que no meio desse incêndio nós não vamos poder pensar num plano de recuperação econômica, etc, etc. Vamos primeiro tentar apagar o incêndio. Mas o governo andou mencionando, e alguns ministros confirmaram a ideia, que era organizar algum plano de recuperação rápida da economia. A economia brasileira é muito dinâmica. Muito. Nós já provamos isso no passado. Nós podemos rapidamente mudar uma situação. Mas o governo fazer isso significa o governo metendo a mão, do ponto de vista dos empresários, onde não deve. A mão pesada do governo vai executar um plano de recuperação econômica e nós achamos que aí vem novamente erros e imperícias, e o melhor mesmo é o governo fazer estímulos indiretos, né? E deixar que os empresários resolvam essa questão. Qual é a sua opinião? É melhor que o governo tome a iniciativa
ou o governo seja um coadjuvante discreto e os empresários resolvam essa situação? O que você acha, Rosana? Eu acho que nós empresários, né, os empresários, principalmente os empresários maiores, a gente está habituado a esse clima de tomar resoluções, de fazer com que... Porque nós temos uma carga tributária altíssima, nós estamos pagando a conta já faz tempo. Né? Mas o governo quer mais. Pois é, então eu acho que se tivesse mais empresários mesmo, na política talvez as coisas fossem diferentes, mas com o ponto de vista do político, ele vê o empresário ainda como está pagando pouco, né? Nós estamos ganhando muito, sempre são essas ao discurso deles, né? Se bem que o empresário, você tocou num ponto muito interessante, e eu também tenho o mesmo ponto de vista. Se os empresários participassem mais da política, seria, eu acho, muito bom pelo grau de honestidade, de eficiência, né, administrativa, pela competência, como um Gerdau, né? O senhor Johannes Gerdau, se não me engano, foi membro de um conselho do governo e até onde eu sei, ele jamais foi ouvido. Então, eu fico um pouco decepcionado porque a ideia me parece um pouco, como é que eu vou dizer, idealista, mas seria realmente muito bom. Sim, com certeza, porque aí era um ponto de vista diferente, né? É um ponto de vista porque até quando eles andaram cogitando aí a volta da CPMF. Mas eles não desistiram da CPMF. Está no Congresso, assim que o Congresso saia desse fervedouro que está... Aliás, deixa eu lembrar que ontem havia uma entrevista na Globo, se não me engano, e o repórter estava comentando algo no Congresso Nacional e subitamente várias pessoas começaram a correr atrás da imagem, atrás da câmera, né? E atrás do repórter, e alguém perguntou o que é isso? E é uma situação absurda que nós, especialmente empresários, acho que detestamos esse clima emocional na política e em Brasília, que vai contaminar mais ainda a economia, você não acha? Com certeza, é o que vem contaminando, por isso que eu te digo, chega um tempo que você não quer nem ver e nem assistir as notícias, porque não está resolvendo o teu problema, não vai resolver o problema do Brasil dessa forma. Tem que se ter um outro caminho para resolver, né? Só que eu, sinceramente, eu não sei qual caminho tomar agora. Esse plano do governo, você acha que é viável? Quer dizer, ninguém sabe qual é o plano do governo. Mas como é que se eles ainda não se sabe qual é o plano, então como é que vai ser viável ou não vai ser viável, né? A gente não sabe qual o plano, porque antes quando eles lançavam era plano Collor, plano real, plano... Isso era esclarecido, era colocado na mídia, esclarecido pra gente que ia se fazer. Agora não, agora se tem um plano, mas que plano? Além disso, dado o grau de eficiência do governo atual, é possível que o governo venha com mão pesada e acabe fazendo mais prejuízo do que benefícios, né? Porque o plano em si, plano em si teria que estar traçado, né? Vai se fazer isso, como foi feito no último plano, que foi o que durou até agora. A gente seguiu muito tempo por o plano na época que o Luiz Henrique foi presidente, que veio e que mudou a nossa economia, esse plano foi bom, né? Esse plano nos impulsionou a crescer. Só que agora não, agora mesmo a presidente, ela não tinha um discurso o que fazer com a economia, ela manteve maquiado até ela ganhar a eleição. Aí depois é que começou a aparecer os problemas e ela não está tendo uma mão pesada para resolver isso, né? Talvez até o governo, quanto mais atitudes toma, mais piora a economia, né? Então, nós não sabemos, desejamos naturalmente que as coisas melhorem após passar essa tempestade lá em Brasília, né? Que nós não sabemos ainda qual é o resultado. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta, o nosso tempo está esgotando, Rosana. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que você está vendo o cenário para esse 2016 e talvez 2017?
É claro que você está vendo do ponto de vista do seu setor, mas é exatamente isso que eu gostaria de saber. Qual é a sua visão, em poucas palavras, do ano que vem, especialmente? É acreditar, como lojista e empresária, segurar um pouco com o número de funcionários que sempre você contrata, ou segurar as despesas fixas, segurar as compras um pouco e ver o que vai acontecer, mas nunca deixar de acreditar, porque eu tenho que trabalhar e manter o meu negócio, e assim como eu, todos os colegas e indústria e lojistas também. Então nós temos que acreditar que vai ter uma solução, e claro, tá todo mundo falando que vai ser pior que esse. Eu acho difícil, porque esse já foi um ano bem difícil, mas a gente acaba sempre achando. Como eu te disse, tem lojista abrindo loja ainda agora no final do ano. Eu tenho o exemplo de um colega nosso que ainda vai abrir agora semana, já vai abrir mais um posto de venda, ele tinha no centro, vai abrir no Coral, então tem que acreditar. É verdade. Eu também acho, e até os analistas e de modo geral a expectativa do mercado, né, o nosso fabuloso mercado que decide tudo, ele vê que o tamanho da crise para 2016 e até mesmo o ano que vem não vai ser uma coisa tão pesada e tão dramática quanto agora em 2015. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos que aconteça, que os problemas políticos se resolvam da maneira mais ordeira possível e tranquila possível, apesar do fervor de alguns políticos de Brasília que gostariam muito que a casa pegasse fogo. Não vai pegar fogo, as instituições brasileiras são fortes, e especialmente, o Brasil é muito grande, muito forte. Nós vamos sair disso em pouco tempo. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Rosane Pocai, a presidente do CDL, do nosso dinâmico CDL aqui de Lages. Eu gostaria de, Rosane, se você quisesse encerrar com algumas palavras para nós, eu ficaria grato. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar sempre conversando e estar sempre buscando outras informações e passando as informações da nossa CDL, né? Obrigada. Mais uma vez, Rosane Pocai, obrigado pela sua participação. Convidamos os internautas e os economistas que ultimamente andam tão mal falados e os professores e estudantes a participar aqui da nossa próxima reunião e nos prestigiar com a sua presença e as suas perguntas. Obrigado. Até lá.